Então, vocês lembram o que é o G, que também é chamado de PAL, né? E a ação ativa simples. Então, lembra que a gente está estudando que as derivações do verbo hebraico, ou aramaico. O que são as derivações? É uma mistura de voz com outros sentidos que o verbo hebraico tem, tá? Vão misturar algumas questões verbais que a gente propriamente não tem, né? De causatividade, de factitividade, que nós vamos ver lá no verbo inde, que é o pa'el. Então, o G, que é o pealo, é uma ação ativa simples. Essa seria a forma normal do português, os significados normais dos nossos verbos em português, tá? E não tem nenhum sentido diferente, é só traduzir como está no português, exceto algumas questões de verbos que a gente, vou repetir aqui, são aqueles verbos chamados estativos, que eles indicam um estado, tá? Então, tipo, eu fiquei bravo, ou eu me tornei irado, né? Então, verbos que envolvem um estado são chamados estativos. Eles vão ter a tradução um pouquinho diferente por causa dessa questão do estado. Mas, fora isso, o peal é a forma simples do verbo, tanto no hebraico chama de pa'al, quem estuda hebraico moderno chama pa'al. No hebraico bíblico se chama kal, né? O kal ou pa'al. Quem estuda árabe tem o fa'ala, né? Fa'ala também tem a ver com essa questão aí das derivações. Vou mostrar esse texto e destacado para vocês, que está em vermelho, são os prefixos e os sufixos do verbo, e o que está em azulzinho aí é a raiz verbal, tá? Quem já estudou qualquer língua semítica sabe que a raiz verbal de uma língua semítica ela é constituída de 3 letras, né, 3 consoantes. Esses sinais que vêm abaixo, eles não existiam nem no hebraico, nem no siríaco, nem no árabe, eles foram inventados depois como uma espécie de ajuda de leitura. E alguns outros sinais são sinais de cantilação. Quando o camarada lê na sinagoga, ele lê cantando. Tem lá um camarada que só vai treinar como é que lê isso aqui. Esses sinaizinhos aqui, esses. Os sinais que não estão como vogais naquelas tabelas que eu mandei para vocês, você ignora, tá? Porque é só lá o cantor da sinagoga que vai dar as pausas corretas na leitura. Então, o que está em azul a raiz, o que está em vermelho são as terminações. A forma do chamado imperfeito, ela é uma conjugação chamada conjugação de prefixo. Porque a maioria das formas aqui, quer dizer, todas as formas vão ter um prefixo. E algumas vão ter também sufixos, tá? Então, se chama imperfeito também conjugação de prefixo. E se chama perfeito conjugação de sufixo. Ou conjugação prefixada, conjugação sufixada. Nessas gramáticas que eu dei para vocês aí, essas páginas do Van Pelt, que é essa daqui, né? Essa aqui, ó. Pera, deixa eu tirar o efeito aqui. Esse efeito também mais atrapalha, né? Aqui, ó. Essa aqui eu coloquei alguns trechos lá, tá? Vamos usar bastante ela. Ele chama de preformativo, né? Os que têm prefixo, e suformativo, o que tem sufixo. Nesse pequeno textinho aqui de Jeremias 10:11, que é o único versículo em aramaico em Jeremias, você tem lá uma conjugação de prefixo
e tem uma conjugação de sufixo, que é essa terminaçãozinha aqui também, prefixo e sufixo. Eu tinha mostrado isso aqui para vocês. E aí, pegando este verbo aqui, ó, este mesmo verbo aqui, tá vendo essa raiz de 3 letras? Aleph, o mem e o reish, que também é uma raiz comum no hebraico, né? Tem a ver com falar. Vai aparecer muito na Bíblia hebraica, Vayomer Elohim, disse Deus. E essa raiz, que não confundir com o hebraico, porque no hebraico é servir, trabalhar, e no aramaico é fazer, tá? Então você tem uma raiz que é dizer, você tem uma raiz que é fazer, e tem uma raiz que é perecer. Então essas três raízes aqui têm esses significados. E aí conjugado vai ficar direis, e fizeram, perecerão. E a gente tem os paradigmas, tá? Como é que conjuga essas formas do imperfeito, por exemplo, deste verbo. Quando tem um asterisco assim, é porque essa forma não é atestada na Bíblia em aramaico. A gente só coloca para você saber que um a outro verbo vai ter esses prefixos, tá? O aramaico bíblico tem algumas dificuldades, mas também tem algumas facilidades. A facilidade é porque é um texto curto, então o vocabulário é bem reduzido. Enquanto no hebraico bíblico você tem cerca de 8.000 palavras, no aramaico você vai ter 700 e poucas diferentes palavras, né? É um vocabulário mais reduzido. Então, muitas formas a gente só mostra para você visualizar como é a conjugação, mas, por exemplo, nesse verbo só vai ser atestado aí a terceira do masculino aqui, né? Então, o que está em vermelho é a conjugação. Aqui eu coloquei, lembra esse tipo de verbo aqui, ó? É um verbo fraco, não é? Porque tem uma letra fraca e começa com Aleph, então é chamado de Pei Aleph. Esse Aleph, ele faz parte da raiz do verbo, mas também na conjugação do imperfeito vai aparecer um Aleph. Só que aí um Aleph juntou com outro Aleph, não vai ficar 2 Alephs na conjugação. Ele só vai ter um alongamento vocálico, que é esse tsere. Esse tsere vai ser um alongamento vocálico que vai aparecer nas outras formas também. Então você vai ver, para quem nunca viu o hebraico nem o aramaico, esses pontinhos debaixo da letra e acima são as vogais, tá? Originalmente você tinha a pessoa lá na antiguidade, né? Como no hebraico moderno. A gente aprende no hebraico moderno, você tem que adivinhar as letras, as vogais. No hebraico moderno também, você só tem consoantes, você adivinha as vogais, né? No árabe é assim também. O árabe tem menos vogais, né? Então, o hebraico tem 15 sinais vocálicos. Eles aparecem ou abaixo ou acima das letras. Só um aparece acima, que é o Holen. Os outros aparecem abaixo. Então, essas 3 letras, da direita para a esquerda, o Aleph, Mem, Reish, eles vão se manter na conjugação. O que vai mudar são os prefixos, por isso que chamam imperfeito a conjugação de prefixo, tá? Tem também sufixos em algumas formas do imperfeito. Isso é chamado de imperfeito, é chamado de incompleto, é chamado de um monte de coisa, né? Mas vamos usar o termo imperfeito aí. Aí essa forma do singular, essa forma do plural. Você vai ver que se mantém esse tserei aqui, esses 2 pontinhos. E em alguns casos, esse Aleph ele não vai ter nenhuma vogal.
Isso é chamado na gramática de Aleph quiescente. O Aleph não pronunciado, tá? Ele tem que estar aí porque ele faz parte da raiz. Mas ele não é pronunciado. Então é chamado de Aleph quiescente. Então, plural, parecido com o hebraico, está muito parecido com o hebraico, quem já sabe hebraico, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, esse num final aqui não tem no hebraico, né? Embora na Bíblia hebraica também tenha esse chamado num paragógico, que é o num que aparece no final de algumas formas no própria Bíblia hebraica, que alguns consideram até que é um aramaísmo. Não era para estar lá aquele num. Quando Deus diz, certamente morrereis, né, para Adão, mot temutum, deveria ser mot temutum, mas tem um lá também. Então vai aparecer esse num, mesmo no hebraico bíblico, talvez uma influência aramaica já, dos copistas. Então, o que está em vermelho é a conjugação verbal. E o que está em preto aqui é a raiz. Veja que as línguas semíticas têm uma lógica muito, muito fixa, tá? Ele se mantém, só vai acrescentar prefixos e algumas vezes sufixos nas formas das conjugações. E que também não é testado essas outras formas, tem Jeremias 10, 11, merum, em Daniel 2,36, nemar. Aí o outro verbo que é o perfeito, que também é um verbo fraco, é chamado peigutural, porque mesmo que é chamado peigutural, a primeira letra da raiz é uma gutural, que aquelas guturais são a, ha e o reish, o aleph, né? O re, o ret, o ain e o reish são letras guturais. Quando ela aparece no começo, vai ter uma mudança vocálica, tá? Quando elas aparecerem no começo, essas guturais, tem uma mudança vocálica aqui. Então, esse verbo é um verbo mais frequente, onde aparece Daniel 6:22. Quando está assim, é porque na Bíblia hebraica e aramaica, o conteúdo da Bíblia hebraica é o mesmo da nossa Bíblia protestante, tá? Tem 39 livros no Antigo Testamento. A diferença é que a ordem dos livros é diferente e, às vezes, a marcação dos versículos. Mas o conteúdo é igualzinho. A Bíblia judaica, né, o texto massorético, é idêntico ao texto da nossa chamada Bíblia protestante. Quando você vê assim, é porque tem uma variação entre o texto traduzido, né, o versículo. Então, 22, deve estar lá 23 na Bíblia, no original, ou vice-versa, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Então, aqui, o que acontece? Ó, lá, você tem a conjugação de prefixo. Por que chama de prefixo? Porque a maioria das conjugações das pessoas tem um prefixo, às vezes tem um sufixo também, mas todos têm prefixo. Na conjugação de sufixo, que é o perfeito, que tradicionalmente ele traduz como passado, tá? Só para ir aprendendo. Ele só vai ter sufixos, tá vendo? Que é o que está em vermelhinho aqui, ó. Ele só vai ter sufixos. E a terceira pessoa é como você vai encontrar no dicionário. Alguns dicionários não colocam a vocalização. Alguns colocam a vocalização. O certo era não colocar a vocalização. Porque quando você coloca a vocalização, você estaria conjugando o verbo, né? E entende-se que o radical não tem conjugação. Mas é porque fica mais fácil de decorar, então se coloca a conjugação. Por que o dicionário coloca essa forma
como a forma da raiz, porque ela não tem, tá vendo? Nem prefixo, nem sufixo. É chamado o grau zero. Não tem nem prefixo, nem sufixo, e essa corresponde exatamente ao radical da palavra. Então, vão ser acrescentados sufixos. Essa é a forma do perfeito ou a forma sufixada. Singular e plural, tá? Cuidado que o plural é diferente do hebraico, né? O hebraico é nu, aqui é na, com aleph. Aqui hebraico é tu, aqui é tum, tá vendo? Muda também. Ten, é parecido aqui o ten mesmo. E aí, o, no hebraico é o masculino e o feminino. Aqui é o a, tá? Cuidado também para você não confundir com o substantivo feminino do hebraico, né? Aquela tentação de achar que é a mesma língua e confundir com o hebraico. Essa é o plural feminino, é terminado em re. Então, essa é a conjugação de sufixo. O que acontece? O perfeito, que a gente tradicionalmente traduz como o nosso perfeito simples, né? Nosso passado simples, ela tem sufixos. Ó. Então, por isso ela é chamada conjugação de sufixo. Então, o que acontece com este verbo, que é um P-Aleph? Ele seria também um lamed gutural, não seria? Porque ele tem o reish. Mas lembre-se de que o reish não faz... ele não modifica o verbo, a conjugação verbal, só porque ele está no final. Essa é a letra gutural que não interfere na conjugação. Então, a característica mais forte desse verbo é o aleph, por isso ele é chamado P-aleph, tá? E aí o Alger F. Jones vai dar uma explicação aqui, só para a gente saber. O imperfeito tem um aleph quiescente, quer dizer, esse aleph sem pronúncia, eu já expliquei, só estou retomando, tá? No infinitivo tem o aleph quiescente também, mas tem uma variação ortográfica. Então, o infinitivo também tem o aleph quiescente e acontece, às vezes, de aparecer esse aleph ou não, tá? A gente tem esse problema de escriba, né? Ou esse aleph era uma letra de ajuda, no caso dessa palavra aqui, ou o escriba acaba esquecendo mesmo. Ou essa forma é mais arcaica, ou essa forma aqui é um erro de escriba, tá? No caso do infinitivo. Então vai aparecer dessas formas aí. A gente já falou um pouquinho disso aqui, só estou retomando. O imperativo tem o hatef segol. Toda forma que tem hatef é quando tem um shivá, ou com patar, que é aquele tracinho, ou com esses 3 pontinhos, que é o segol, tá? Ou com o kamatz katan, que é aquele ou. Então, no caso do imperativo desse verbo, ele vai ter este hatef segol. E os particípios, né, com laringal, que é o reish, ele vai influenciar a vogal precedente, né? Então, amar, é plural, vai ser amelin. Então, vai ter esse alongamento aqui por causa do próprio aleph no particípio, tá? Na verdade, eu ia dar um exercício para vocês conjugarem no perfeito. Mas aqui eu vou mostrar e depois a gente faz um exercício. Eu coloquei
tudo junto para ficar mais visual. Então, o verbo no perfeito, peal, que é essa forma simples, ele tem uma raiz, no caso desse verbo, ó, tá vendo? Que é um outro radical. Também é pealef, né? Ele também tem um aleph no início. Só que agora ele é azal, ó. E a terceira pessoa aqui, ó. Como vai estar no dicionário. Então, o singular, primeira pessoa, segunda masculino singular, segunda feminino singular, a terceira não tem nenhum acréscimo a masculino, né? A terceira feminino acrescenta o tal e muda a vocalização. E a primeira do plural vai ser igual a segunda masculino plural, a terceira feminino plural. Só toma cuidado que nas línguas semíticas você tem tanto masculino singular de segunda pessoa, como masculino plural, tem feminino e masculino, tá? Então você tem aqui um você masculino e um você feminino. Você tem vocês masculino e vocês feminino. Você tem 10 formas. Toma cuidado ali para quando for traduzir, para saber quem que é a pessoa. Fica mais fácil de identificar essa é masculino ou feminino porque tem terminação diferente. Então veja, uma mesma raiz, uma raiz diferente e a conjugação. No caso do Aleph e do Ain, vai prevalecer esse Hatef aqui, ó. Hatef Patar, tá vendo? Que ele vai aparecer quase em todas as formas. Então, o Aleph vai ter preferência por esse. O normal seria um Shva, esses dois pontinhos aqui. Mas como é uma gutural, então a gutural não pode ter o Shva sozinho, iniciando. Aí ele vai aparecer com o Patar, o Hatef Patar. Então, Aslet, Azalti, Azalti, Azal, Aslat, Azalna, Azaltun, Azalten, Azalu, Azalá. Então, pega a raiz, coloca o sufixo, é a conjugação do perfeito. Eu tinha falado que você só lembrar que tem tipos diferentes de vogais no hebraico, tá? As vogais chamadas breves, as vogais longas e a historicamente longa com letras de ajuda. Porque originalmente essas vogais não existiam lá no hebraico mais arcaico, no aramaico mais arcaico. Aí os escribas foram colocando para ajudar a leitura, tá? O hebraico moderno, por exemplo, é muito utilizado para ajudar na leitura, porque como não tem vogal nenhuma no hebraico moderno, aí se usa essas letras de ajuda também. São chamados de matres lectionis, mães de ajuda, né? Então elas são usadas. A escrita plena vai usar essas vogais longas. No hebraico moderno não tem nem os pontinhos, né? Mas tem as letras de ajuda. E quando não tem essas letras de ajuda e são usados só as vogais longas e breves, então chama escrita defectiva, tá? Não tem nada a ver com defeito, não. É porque é uma escrita mais arcaica, na verdade. Não tinha esses sinais que foram colocados depois para ajudar na leitura. Essa história de vogal longa e vogal breve, ela vai ser importante nas conjugações
principalmente quando tiver uma letra gutural, tá? Porque tanto o hebraico quanto o aramaico, eles usam um pontinho chamado dagesh. Só que este dagesh também não vai nas guturais. E aí, para indicar que teria um dagesh, né, é usado uma vogal longa. Então, vai ter um chamado alongamento compensatório no lugar do dagesh. Então, guarda aí. Lembra das guturais? Deixa eu escrevê-las de novo aqui. Espera aí que eu não... Vou o teclado aqui. Ó, essas são as letras guturais, tá? Quando uma palavra tiver uma dessas letras, então vai acontecer algum alongamento na conjugação para indicar, ao invés do pontinho no meio da letra, vai ter algum alongamento compensatório. Ou em alguns casos, por exemplo, do substantivo no estado construto, que é aquela ideia genitiva, vai ter uma redução vocálica. Então, cuidado aí nessas questões. Depois a gente vai ver os exemplos, principalmente quando a gente vê os verbos em D, no aramaico. O D é o pa'el. Nós estamos vendo o verbo no pe'al. O pe'al é a forma simples. O pa'el vai ser a forma causativa ou factitiva, que antigamente o pessoal chamava de intensiva. Aqui é um jeito de mostrar. Aqui outro jeito de mostrar também as vogais divididas em classes, né? Que aí quando você for ler as gramáticas, eles vão falar dessas classes também. Classe A, classe I e classe U. Que é quando há alguma conjugação, às vezes, se volta para a forma mais arcaica. E a forma mais arcaica das línguas semíticas só tinham A, I e U. Como é no árabe, né? O árabe também é assim, tem A, I e U. Só em algumas variantes do árabe que tem o E. Mas, assim, graficamente, as vogais do árabe são A, I, U. Também, assim, no ugarítico, as formas mais arcaicas. Então, os maçoretas inventaram aqueles sinais vocálicos mais complexos, né? Estão 15 sinais vocálicos, mas as vogais se agrupam em vogais de classe A, classe I e classe U. Então, aqui só para você ver tanto as vogais plenas, né, como as vogais brevíssimas, também se encaixam A, I, U. Esse outro quadro do Allen Ross, ele mostra assim, numa tabela só, né, as vogais longas, que é intercambiáveis, e as vogais curtas cambiáveis, vogais classe A, I e U, e lá embaixo o Shivá. É só para você saber, quando for ler algum material, vai citar esse negócio aí, você saber o que é. Aquela forma que a gente mostrou do perfeito é do verbo, a gente não chama de irregular, né? O verbo fraco. Qual seria a conjugação do verbo forte? É essa aqui, tá? O que vai acontecer na conjugação do verbo forte? Se você lembrar do hebraico, você lembra que ele começa com kamatz gadol, né? O A, longo. O aramaico vai começar com o shival. Em vez de ser katav, como é no hebraico, vai ser ketav.
Por isso, em vez de chamar o perfeito de katal, como é chamado no hebraico, vai ser chamado de ketal, que é a conjugação com o shivá. Tá vendo que tem shivá aqui, tem shivá aqui, tem shivá aqui. Prevalece o shivá, certo? Por que que aqui não é shivá? Porque eu brinco com os alunos que 2 shivás não se bicam. Então, quando o shivá está do lado de outro shivá, um deles vai falar assim, ó, eu já estava aqui. Você se transforme, porque eu não gosto de ficar do seu lado. Então, não vai ter o mesmo shivá, 2 shivás, né? Não vai ter 2 shivás não pronunciados e 2 shivás pronunciados. Exceto no final das sílabas, que é a sílaba chamada duplamente aberta. Quando você tiver 2 shivás, um vai virar um hirik aqui, ó. E por isso vai virar i aqui. Então, kitevet, ketavti. Então, aqui tem 2 shivás, mas eles são duplamente abertos, né? Ketavti, quando tem esse sinalzinho, quer dizer que a tônica está aqui, tá? No geral, a tônica do hebraico e do aramaico está no final. Então, kitvet, kitvet, ketavti. Então, aqui está no segunda sílaba aqui, ó. Ketavti. Ketav, kitvat. Então, a forma que aparece aqui é essa, Daniel 6:26. Este é o verbo modelo, tá? O verbo modelo vai ser usado no aramaico este verbo aí, que é o verbo escrever. Então, singular, a forma sufixada, né? E o plural, ó. Ketavna, ketavtum, ketavten, ketavu, ketava. Essas formas é a forma padrão do verbo forte. Aqueles outros nós vimos para entendermos como que está lá em Jeremias, que tem verbo só tem lá verbos fracos, tá? E aqui tem uma nota, ó. Essa forma da segunda masculino singular, ketavti, ela vai ter variantes, ó. Ketavta ou ketavta, ketavta ou ketavta com rei no final. Então, ou é um problema de escriba ou letra de ajuda. Essa forma no masculino, então, segunda pessoa, vai ter variantes. Não confunda com o hebraico também, tá? Toma cuidado para não confundir isso aqui, né? Aqui até parece com o hebraico também. Só que o hebraico é katavta, né? Então, cuidado aí para as confusões. Então, você tem uma raiz, ó, do verbo katav, no hebraico, no aramaico ketav, e aí você acrescenta os sufixos. Essa é a forma do perfeito que nós vamos traduzir como passado simples, só para aprendendo, depois nós vamos ver as variantes.